Bom dia! Fala, galera do Terceirão! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Apostila aberta. Estamos no caderno 5, página 238. Questão número 3. A tabela indica o horário do pôr do sol em uma cidade hipotética no primeiro dia de cada um dos 12 meses de 2013. O horário da tabela Y é dado em minutos depois das 18 horas. Por exemplo, em 1º de janeiro de 2013, o pôr do sol se deu às 18 horas e 2 minutos. Então, aqui nós temos o mês e o horário Y. Janeiro, 2. 2 menos 0, 2. Fevereiro, 1,5. 2 menos 1,5, 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3 meios, que é 1,5. Em março, nós temos 1,1, que é aproximadamente 2 menos raiz de 3 sobre 2. Em abril, nós temos 1, 2 menos 1, 1. Em maio, 1,1, que é aproximadamente 2 menos a raiz de 3 sobre 2. Em junho, 1,5, que é igual a 2 menos meio. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3 meios, que é 1,5. Em junho, nós temos o 2, que é 2 menos 0. Em agosto, 2,5. 2 mais meio, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 meios, que é 2,5. Em setembro, nós temos 2,9, que é aproximadamente igual a 2 mais a raiz de 3 sobre 2. Em outubro, nós temos 3, que é igual a 2 mais 1. Em novembro, 2,9, aproximadamente 2 mais raiz de 3 sobre 2. E em dezembro, 2,5, que é igual a 2 mais meio. Retomando, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5 meios, 2,5. Agora, usando a tabela a seguir para os valores de x, faça um esboço do gráfico y em função de x no intervalo π sobre 6 menor ou igual a x, menor ou igual a 2π. O janeiro no nosso gráfico será o π sobre 6, fevereiro, π sobre 3, março, π sobre 2, abril, 2π sobre 3, maio, 5π sobre 6. Junho, π. Julho, 7π sobre 6. Agosto, 4π sobre 3. Setembro, 3π sobre 2. Outubro, 5π sobre 3. Novembro, 11π sobre 6. Dezembro, 2π. Nós vamos agora associar os valores dessa tabela com os valores da tabela anterior, ok? E vamos formar o quê? Os pares ordenados. Nós temos π sobre 6, que é janeiro. Nós vamos ligar lá na primeira tabela. Janeiro é 2. Então, como fica? π sobre 6, nós ligamos com 2, esse primeiro pontinho. π sobre 3 é fevereiro. Fevereiro, na nossa primeira tabela, é 1,5. 1,5 eu já disse, que é 3 meios, ok? Então, π sobre 3, que é fevereiro, está ligado a 3 meios. Aqui você pode colocar 3 meios ou 1,5, não tem problema algum. Março, para nós, é π sobre 2. π sobre 2 é março. Lá na primeira tabela é 1,1. Percebam aqui que está um pouquinho acima do 1, ok? Depois nós temos o 2π sobre 3, que é o abril,
E lá na primeira tabela, o abril é exatamente 1. Então, 2π sobre 3 e 1. 5π sobre 6 é maio. E maio é 1,1. Aqui, um pouquinho acima do 1. Depois, o π é junho. E junho, na nossa primeira tabela, é 3 meios ou 1,5. Então, aqui o π sobe até 3 meios, que é 1,5, certo? Depois nós temos o 7π sobre 6. 7π sobre 6 é julho. Julho está relacionado a quem na primeira tabela? A 2. Depois nós temos o 4π sobre 3, que é o agosto. O agosto está relacionado a 2,5. 2,5, que é 2,5, ou 5 meios, que é a mesma coisa. Depois nós temos setembro. Setembro é 3π sobre 2. O 3π sobre 2 ele está relacionado ao 2,9. É um pouquinho aqui abaixo do 3, ok? Depois nós temos o outubro. Outubro está relacionado com 5π sobre 3. E na primeira tabela com o número 3, aqui. 11π sobre 6 é novembro. Olhando lá na primeira tabela, novembro é 2,9. Aqui, um pouquinho abaixo do 3. Depois, o 2π é o dezembro. E ele está relacionado a 2,5. 2,5, gente, é o mesmo que 5 meios. O que eu quero que vocês façam? Não se esqueçam. X aqui são os meses. E os meses estão na segunda tabela. Percebam que as distâncias aqui foram colocadas distâncias iguais. Π sobre 6, π sobre 3, π sobre 2, 2π sobre 3, 5π sobre 6, o π, 7π sobre 6, 4π sobre 3, 3π sobre 2, 5π sobre 3, 11π sobre 6, 2π. Esses são os valores que ficam no eixo X, no eixo horizontal, que são os meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. No eixo Y são os horários. Os horários estão lá na primeira tabela. E esses horários eles estão variando. Aqui nós marcamos meio ou 0,5, 1, 3 meios ou 1,5, 2, 5 meios ou 2,5 e 3. E é só depois construir o gráfico olhando os valores de X, que são os meses, que estão na segunda tabela, e os valores de Y, que são os horários que estão na primeira tabela. E nós ficamos com esse esboço, ok? Continuando. Determine uma função geométrica, página 239. Determine uma função trigonométrica que forneça y em função de x, cujo gráfico passe por todos os pontos definidos pelas duas tabelas anteriores. Em seguida, use essa função para prever o horário do pôr do sol quando o x for igual a π sobre 4. Adote a raiz de 6, aproximadamente 2,4, a raiz de 2, aproximadamente 1,4. Pelo esboço do gráfico, nós percebemos que a função trigonométrica procurada tem um período igual a 2π. Não é mesmo? E apresenta uma diferença de 2 unidades entre o seu valor máximo e o seu valor mínimo, assim como uma função seno ou cosseno. Porém, é possível notar que houve translações, tanto verticais quanto horizontais, em relação a uma função seno ou cosseno. Portanto, sua lei de formação pode ser dada por y igual a mais seno de 1 vezes x mais b, ou y igual a mais cosseno de 1 vezes x mais b. Note que podemos escolher qualquer uma delas, já que dependendo do valor de b, é possível transitar entre as duas,
O gráfico da função cosseno é apenas uma translação horizontal do gráfico da função seno. O gráfico da função cosseno, então, ele é apenas uma translação horizontal da função seno. Assim, sem perder a generalidade, vamos escolher y igual a A mais seno de x mais b. Agora, vamos analisar o valor aqui. Nós temos o período, que é do 0 ao 2π. E o que acontece aqui? Nós temos o mínimo valor, que é 1. O máximo valor é 3. Então, o valor máximo é 3 e o valor mínimo é 1. A nossa imagem está variando do 1 ao 3, ok? Então, vamos lá. Como o conjunto imagem é 1,3, a expressão seno de x mais b assume valores apenas no intervalo menos 1, 1, quando temos A igual a 2. Como você descobre o A? Você soma o 1 com o 3, 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2, 2. É só fazer a média aritmética entre o valor máximo e o valor mínimo. Então, nós temos o valor mínimo, que é 1, o valor máximo, que é 3. 1 mais 3, 4. Média dividido por 2, encontramos que o A é 2. Então, logo, y é o A, que é 2, mais seno de x mais b. Analisem comigo. Por fim, observe o comportamento da função procurada. Nós estamos procurando a função seno. A função seno, ela começa no 0, 0, que é a origem. E esse comportamento está procurado no intervalo a partir de x igual a 7π sobre 6. Quando você tem o x igual a 7π sobre 6, ele assume o mesmo comportamento da função y igual a 2 mais seno de x, no intervalo a partir de x igual a 0. Ou seja, o gráfico representado foi obtido por uma translação de 7π sobre 6 unidades para a direita da função de lei y igual a 2 mais seno de x. Vamos observar aqui. Observem bem, na função seno normal, seno de x, começa aqui no 0, 0, não é mesmo? Onde começa esse comportamento? Aqui, olha. Então, nós temos um deslocamento de quanto? De 7π sobre 6 para a direita, aqui, certinho? Aí ela assume o valor da função y igual a 2 mais seno de x. Esse 2 é a nossa amplitude. Agora, vamos continuar. Logo, nós encontramos o quê? Nós encontramos a translação de 7π sobre 6 unidades para a direita. Então, vamos fazer essa substituição. O nosso B é menos 7π sobre 6, pois o deslocamento foi para a direita. Então, a função fica y igual a 2 mais seno de x menos 7π sobre 6. O que nós vamos fazer agora? Nós queremos que o x seja substituído por π sobre 4, lá do nosso comecinho do enunciado. Fica f de x, que é o y, f de π sobre 4 igual a 2 mais o seno de x, que é π sobre 4 menos 7π sobre 6. Então, f de π sobre 4 é igual a 2 mais. Aqui nós temos o seno da diferença de dois arcos. Então, seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Seno de π sobre 4 vezes cosseno de 7π sobre 6. Menos o seno de 7π sobre 6 vezes o cosseno de π sobre 4. Você pode colocar mais uma passagem. Repete o 2 mais o seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 7π sobre 6, que é menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, fica menos raiz de 6 sobre 4.
menos o seno de 7π sobre 6 é menos meio. E o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Aqui, menos com menos fica mais. Meio vezes raiz de 2 sobre 2 fica raiz de 2 sobre 4. Então, aqui nós colocamos já com um único denominador. Então, f de π sobre 4 é igual a 2 mais menos a raiz de 6 mais a raiz de 2 sobre 4. O que nós sabemos? Que a raiz de 6 é 2,4 positivo, lá do nosso enunciado. Aqui ela fica menos 2,4, mais a raiz de 2. No enunciado foi sugerido que você utilizasse 1,4. Então, você pode colocar mais uma passagem aqui. 2 mais, abre o colchete, menos 2,4 mais 1,4 dividido por 4. Então, fica 2 mais 1,4 menos 2,4 fica menos 1. Então, fica 2 menos 1 quarto. E 2 menos 1 quarto são 7 quartos. Então, você tem que 7 quartos é 7 dividido por 4, que dá 1,75. 1 minuto e 0,75% ou 0,75 centésimos de 1 minuto, que são quantos segundos? 45 segundos. Assim, o pôr do sol ocorreu em 1,75 minutos, aproximadamente depois das 18 horas, ou seja, 1 minuto, 75 centésimos ou 75% do minuto, 45 segundos. Então, o horário é dado por 18 horas, 1 minuto e 45 segundos. Eu vou mandar no grupo da sala a foto da minha resolução passo a passo. Combinado? Por hoje é só. Não se esqueçam que é muito importante que vocês façam as tarefas de todas as aulas que já foram explicadas, tanto a tarefa mínima quanto a tarefa complementar. E na quarta-feira nós teremos a nossa primeira atividade avaliativa lá no plural. Não percam a atividade. São 10 questões, vocês terão 15 minutos para cada questão. Eu acredito que vai sobrar tempo. E essa atividade ficará disponível na quarta-feira, das 7h10 da manhã às 18 horas. Acabou o prazo, não consegue mais responder, tá bom? Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Um beijo, tchau, tchau!